Olá, irmãos e amigos, paz seja contigo, paz seja com a sua família. Eu sou o pastor Heleno Carmo. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Ao final, se você gostar do conteúdo, compartilhe. Inscreva-se também aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho de notificações para você ser informado dos próximos vídeos que eu postar por aqui. Hoje eu quero falar de um assunto bem atual. Quero falar do relógio do juízo final, ou relógio do fim do mundo. Está aí na mídia essa notícia. O que significa isso? Quero explicar um pouquinho aqui para todos. Para a ciência faltam só 90 segundos para o fim, para o juízo final, para o fim de todas as coisas. Terça-feira, dia 24 de janeiro passado, nós ficamos mais perto do fim do mundo, segundo a ciência. A guerra na Ucrânia, as tensões nucleares no mundo inteiro, a crise climática, são acontecimentos que comprovam tudo isso. De acordo com o boletim dos cientistas atômicos, esses fatos levaram os ponteiros do relógio do juízo final a se moverem de 100 para 90 segundos. Para meia-noite, ou seja, quando eles dizem meia-noite, é o juízo final, o fim de todas as coisas. Ele estava nos 100 segundos desde janeiro de 2020, mas o mundo piorou, obrigando então os ponteiros do relógio a serem movidos de 100 segundos para 90 segundos. Se você não me entendeu ainda, eu vou explicar um pouco melhor o que é esse relógio. Ele foi criado em 1947, durante a Guerra Fria, para indicar a proximidade do fim do mundo por um conflito nuclear. Esse relógio ele nunca havia se aproximado tanto da meia-noite, nem mesmo no período da Guerra Fria, que era a guerra armamentista. E, segundo a ciência, agora faltam apenas 90 segundos para terminar, em continuando tudo como está. Não só a possibilidade de futuros conflitos nucleares entre os diversos países ou um conflito global, mas também as pandemias, também as mudanças do clima que muito preocupam, que está preocupando o mundo inteiro. E tudo isso levaram então os cientistas, depois de cálculos precisos, cálculos muito bem feitos, a avaliarem e decidiram então que o ponteiro do relógio precisaria avançar de 100 para 90 segundos para o fim do mundo. Os ponteiros então chegaram num nível tal como nunca, porque a continuar o mundo como está, tudo aponta para um fim da humanidade, um fim desse mundo. Então, tudo isso mostra o que a palavra de Deus nos diz, né? As profecias bíblicas, tudo aquilo que está escrito a respeito do fim. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 24, a partir do verso 3, nos diz o seguinte, que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, e então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar. E Jesus então respondeu para eles o seguinte: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo eu sou o Cristo, dizendo eu sou o Messias, e vão enganar muitas pessoas. Mas ele disse: não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas, ou notícias, ou guerras, notícias de guerras ao redor do mundo. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai se levantar contra outra nação, um país vai atacar o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos, ou seja, a fome. Vai acontecer tremores de terras. Essas coisas serão como as primeiras dores do parto, né? Ou seja, uma mulher, quando vai dar à luz, as dores do parto, as contrações começam de forma bem espaçada, mas depois vão chegando mais perto
uma da outra, né? Uma contração vai chegando mais próxima uma da outra. Isso mostra então que o filho, que a criança está próxima de nascer. Então Jesus disse que esses acontecimentos vão começar a acontecerem de forma mais sucessivas. E ele continuou dizendo: depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, vocês serão mortos, serão odiados por serem os meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a fé e até mesmo vão trair uns aos outros. Aparecerão muitos falsos profetas, vão enganar muita gente. A maldade vai se espalhar no mundo todo, tanto que o amor de muitos vai se esfriar, vai haver um tempo de apostasia e afastamento de Deus muito grande. Mas ele disse no verso 13, quem ficar firme até o fim, este será salvo. Ele disse também no verso 14, que o Evangelho será anunciado ao mundo inteiro como testemunha a toda a humanidade. Ele falou aos discípulos do período da grande tribulação. Aqui no verso 21, ele diz, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo de Deus, o povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será limitado, será diminuído. Ele está falando aí dos 7 anos da grande tribulação. No verso 29, Jesus continua falando aqui, depois daqueles dias de sofrimento, ou seja, da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará o seu clarão, as estrelas vão cair do céu, os poderes do espaço serão abalados, e então o Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, que vão reunir os escolhidos de Deus de um lado até o outro do mundo. Está falando aqui da batalha final, quando Jesus vai lutar contra Satanás, vai aprisioná-lo por 1000 anos. Então, irmãos, tudo isso mostra que o arrebatamento da igreja está muito próximo, né? Nós cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Então, isso mostra que a volta de Jesus está muito próxima. Ele disse que ele iria, mas que ele voltaria para nos buscar. Ele disse, eu vou preparar-lhes um lugar. Então, ele mesmo disse que a sua volta se dará como nos dias de Noé, em que as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, mas veio o dilúvio e levou a todos, eles não perceberam, porque estavam tão ocupadas com tantas coisas. Noé pregava o Evangelho, mas as pessoas não davam atenção, viravam as costas, mas quando chegou o dia do dilúvio, então todas pereceram. Nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus está nos concedendo hoje, porque nós cremos que antes dessas coisas todas acontecer, Jesus vai arrebatar a igreja. O que é o arrebatamento da igreja? O Senhor Jesus disse que Ele voltará para buscar os seus. E Ele virá nas nuvens, e das nuvens todo aquele que um dia o aceitou, entregou a sua vida para Ele, será levado ao encontro do Senhor nos ares. Os vivos serão transformados num novo corpo. Esse corpo mortal de carne será transformado num corpo imortal. E nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e também subirão ao encontro do Senhor nas nuvens. Então nós cremos no arrebatamento, nós cremos que Jesus vai voltar e nós precisamos estar preparados para esse dia. Quem é que vai ser arrebatado? Aquele que creu em Jesus, na sua morte por nós, do seu sangue derramado por nós, aquele que entregou a sua vida a Ele, aquele que o recebeu, aquele que foi lavado através do seu sangue pela fé. Não seremos salvos porque somos bons ou perfeitos, mas seremos salvos porque cremos em Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus que veio aqui para nos salvar. Então todo aquele que entregou a sua vida para Jesus, todo aquele que o aceitou, todo aquele que guardou a sua palavra e permaneceu firme, no dia do arrebatamento será levado. Então, que nós possamos viver o dia de hoje
como se Cristo voltasse amanhã. Porque se nós soubéssemos que Jesus voltaria amanhã, e ele disse que da sua volta, do arrebatamento da igreja, ele não deixou data marcada, né? Ele virá como um ladrão de noite, ou seja, o ladrão a gente não sabe o dia que ele vem, não é verdade? Então a gente precisa estar o tempo todo vigiando, preparados, com as portas trancadas, para que o inimigo, para que o ladrão não entre na nossa casa e nos roube. Assim também nós temos que estar preparados diariamente para a volta de Jesus, porque nós não sabemos quando ele vai voltar. Os sinais que ele deixou estão acontecendo claramente, e ele pode retornar para buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja a qualquer momento, e nós precisamos estar preparados. Então, se soubéssemos que Jesus voltaria, por exemplo, amanhã, então nós iríamos procurar aquelas pessoas que nós não estamos conversando para pedirmos perdão, nós iríamos resolver as nossas questões que estão por resolver, nós iríamos corrigir a nossa vida, nós iríamos preparar a nossa vida para a volta de Jesus. Se soubéssemos que ele viria, por exemplo, amanhã, 6 da manhã, provavelmente passaríamos a noite inteira em oração para não perdermos a oportunidade de sermos arrebatados. Provavelmente falaríamos com todos da nossa família para que não perdessem a oportunidade de também serem salvos. Enfim, como a gente não sabe o dia nem a hora, então nós temos que estar preparados o tempo todo e temos que também avisar o mundo, avisar os nossos familiares, avisar a todos a respeito da volta de Jesus. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Então agora a própria ciência tem comprovado a veracidade das Escrituras, tudo aquilo que Jesus falou está então cada vez mais claro. Eu quero deixar aqui essa palavra para você. Você tem certeza que se Jesus voltasse hoje para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, você subiria? Se você não tem certeza, então eu quero orar para que você tenha essa certeza. Então o primeiro passo para ter essa certeza é entregar a vida para Jesus. É crer no seu sangue derramado por nós, é aceitar o Senhor Jesus, é aceitar o seu perdão, o seu amor. E isso nós fazemos através da oração da fé. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Se você quer receber o Senhor Jesus agora como Senhor e Salvador, então repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados. Salve a minha alma, Senhor. Escreva o meu nome no céu, no livro da vida. Limpa o meu coração de todos os meus pecados, porque eu quero estar pronto, eu quero estar preparado para o seu retorno, para a sua volta. Eu quero estar pronto para o dia que o Senhor me chamar. Eu quero estar pronto para o arrebatamento da igreja. Entra no meu coração, perdoe os meus pecados, transforme a minha vida e alcança, Senhor, também toda a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você pode ter certeza da sua salvação. Todo aquele que crê em Jesus e o recebe está pronto, preparado para a sua volta. Permaneça firme até o fim. Não deixe nada te afastar da fé, não deixe nada te afastar do caminho do Senhor. Congregue, vá para a igreja, leia a Bíblia todos os dias, tenha o seu tempo de oração e comunhão diário com Deus, e assim você estará firme, você estará pronto, você estará preparado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Se essa palavra foi importante, compartilhe também com seus familiares e com seus amigos.